Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. No campeonato francês, o Paris Saint-Germain goleou o Bordeaux e desfez um mistério. O técnico Unai Emery escolheu o Neymar para cobrar o pênalti. Isso porque havia uma polêmica em relação a quem deveria ser o batedor de pênaltis do time, Neymar ou Cavani. E os dois atacantes se abraçaram na comemoração. O Neymar ainda fez um golaço de falta na goleada de 6-2 aí. Bom, e agora os gols do sábado pelo Campeonato Brasileiro, começando pela Série B. Em Porto Alegre, D'Alessandro comandou o Internacional no jogo contra o Santa Cruz. Marcou os 2 gols na vitória por 2-0. Em Goiânia, o Brasil de Pelotas fez 1-0 com o Éder Ciola, mas o Vila Nova empatou com esse chutaço do Fernando Medeiros. O Náutico venceu o Boa Esporte em Caruaru. Rafael Oliveira abriu o placar e Dico fez o segundo. Náutico 2, Boa Esporte 0. Em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, o Ceará venceu o Luverdense. Lima passou pelo goleiro e fez o gol do jogo. Ceará 1-0. Pela Série A, o Vasco recebeu a Chapecoense no Rio de Janeiro. Passe do Madison e o Andrés Rios fez Vasco 1-0. Reinaldo tocou por cobertura e empatou. Vasco 1, Chapecoense 1. Em Salvador, o Bahia saiu na frente do Coritiba. Falha do zagueiro Werley, Zé Rafael dividiu com o goleiro e marcou. O Coritiba chegou ao empate com o Rildo, 1-1. Clássico entre Palmeiras e Santos em São Paulo. Bruno Henrique levantou na cabeça do Ricardo Oliveira. Santos 1, Palmeiras 0. Amanhã o Futebol na Globo começa às 4 da tarde, horário de Brasília. Justin Gatlin, campeão mundial dos 100 metros rasos, revelou um segredo para o repórter Guilherme Roseguini. Paulo André Camilo, 19 anos de idade, custou acreditar na chance que terá pela frente. Ele venceu 100 metros numa prova classificatória nesse sábado. E assim ganhou o direito de duelar, amanhã, com um atleta bem mais velho, que ele cresceu admirando. Eu pequenininho vi o cara na TV e amanhã eu tenho a oportunidade de estar do lado dele, competindo com ele. E olha que o ídolo do passado é ainda uma referência no presente. Justin Gatlin foi campeão olímpico nos Jogos de Atenas, lá em 2004. E ele segue na ativa, apesar de ter enfrentado uma carreira de altos e baixos. Foi afastado do esporte por doping, voltou a competir, tentou derrotar Usain Bolt inúmeras vezes, sem sucesso. Até que na prova de despedida do jamaicano, em agosto, Gatlin azedou a festa. Ele cruzou os 100 metros em 9 segundos e 92 centésimos. Aos 35 anos, se tornou o campeão mundial mais velho da história da prova. Justin Gatlin bate Usain Bolt na sua última prova. A vida te transforma e você tem que se adaptar. É preciso descansar mais, ter a sabedoria para competir e treinar melhor e acreditar que é possível sim melhorar, disse o americano. Gatlin parece ter aprendido a fórmula para derrotar o tempo e ele até ensina onde está o segredo da longevidade: em casa. Sempre achei que a família poderia me fazer perder o foco, mas a chegada do meu filho me deixou mais faminto por resultados. Por isso, na véspera de qualquer prova, Gatlin segue um ritual. Liga para Jace, o filho de 7 anos, e dali arranca forças. Daqui a pouco, então, o telefone vai tocar lá nos Estados Unidos, porque o papai mais rápido do mundo está pronto para entrar em ação. Você acompanha essa e outras provas amanhã no Esporte Espetacular, que começa às 10h15 da manhã. Olá, tudo bem? Até onde você iria pelo seu time? Já no estádio, torcedores fanáticos do Cruzeiro e do Flamengo receberam uma oferta: R$17 mil para não assistir a final da Copa do Brasil. O que você faria? Deixa eu assistir o jogo. Denúncia: o doping entre atletas amadores. Essa pessoa me falou: olha, se você quer ganhar, você não vai conseguir ganhar assim. Remédios para doenças graves estão sendo usados para melhorar a performance. Tudo por um motivo: ser admirado e virar referência nas redes sociais. E no Ipom, a luta da vida, o duelo que vai decidir o último finalista. Tudo isso e muito mais amanhã, logo depois do Auto Esporte.
A prefeitura de San Juan, capital do território americano de Porto Rico, no Caribe, acusou o governo dos Estados Unidos de ignorar a catástrofe que aconteceu na ilha com a passagem do furacão Maria. Hoje, o presidente Donald Trump contra-atacou. Nós vamos agora ao vivo a Nova York falar com o Tiago Eltz. Boa noite, Tiago. O presidente Trump fazendo o que mais gosta, falando pela internet. Boa noite, Carla. Boa noite a todos. O ataque do presidente Donald Trump foi logo pela manhã e, sim, pela internet. Ele escreveu uma série de mensagens contra a prefeita e, na mais dura delas, ele disse: que capacidade de liderança mais pobre que tem essa prefeita de San Juan e outros em Porto Rico. Eles não são capazes de colocarem seus homens para ajudar? Trump vem enfrentando muitas críticas por causa da resposta lenta que deu à tragédia de Porto Rico. O país enfrenta enormes dificuldades agora, com falta d'água, comida, gasolina e com serviços de comunicação ainda muito precários. Bom, e isso porque Porto Rico é território americano, hein, né? A gente precisa frisar bem isso. Agora, Tiago, falando sobre outra grande preocupação do mundo, a Coreia do Norte, hoje, pelo menos, temos uma notícia aí que é bem melhor, né, relacionada com essa crise. Existe uma luz no fim do túnel? Pode dar um ânimo, né? Foi a primeira vez que o governo americano afirmou ter uma comunicação direta com os norte-coreanos. Isso pode ser uma esperança, já que até agora a comunicação entre os dois países era só com ameaça e xingamento. Quem fez essa revelação foi o secretário de Estado americano em uma visita à China. Rex Tillerson disse que tem 2 ou 3 canais para falar com Pyongyang, mas não deu mais detalhes sobre isso. Daí, à tarde, o Departamento de Estado deu uma esfriada nesse otimismo que a notícia podia trazer, dizendo em uma nota oficial que a Coreia do Norte não mostrou nenhuma indicação de que está interessada em conversar sobre o fim do programa nuclear. Carla e Alexandre. E o mundo continua em sobressalto. Obrigada, Tiago Eltz. Boa noite. Nesta semana, o governo anunciou mudanças na segurança para evitar fraudes no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Faltando pouco mais de um mês para o Enem, eles olham longe. Eu quero medicina, quero atuar na área e eu vou conseguir. No cursinho, os alunos que chegam a estudar 12 horas por dia têm medo das fraudes. Uma concorrência desleal com a gente se prepara, a gente faz um trabalho árduo durante todo o ano. Para garantir a segurança, o número de detectores de metal vai ser ampliado. Serão 2 em cada local de prova. Agora, os testes virão com um código de barras em todas as páginas e com o nome de cada um dos 6.700.000 participantes. A principal novidade para combater as fraudes é digna de filmes de espionagem. Esse equipamento, ligado a uma antena, detecta sinais de radiofrequência que são recebidos por um telefone celular ou por um ponto eletrônico, por exemplo. Aqui a gente vai simular o que pode acontecer no local de prova. Quando a gente se aproxima do Rodrigo, que não tem nenhum equipamento eletrônico, nada acontece. Agora, se ele chega perto do Vinícius, que tem um ponto no ouvido, o gráfico dispara e o alarme apita. Esse outro modelo, que passa despercebido dentro da roupa, também deve ser usado. Em outros países, ele é utilizado para a parte de contra-espionagem. Para aplicação em fraudes, é a primeira vez. O Brasil vai ser inédito nisso. O INEP, que é responsável pelo Enem, não revela quantos nem onde os aparelhos serão usados. A Polícia Federal selecionou os locais de maior vulnerabilidade e isso eles fazem com um estudo prévio bastante grande e eles nos indicam esses locais. No Enem do ano passado, a Polícia Federal prendeu 11 pessoas com cola eletrônica. A pena para esse tipo de crime vai de multa a 6 anos de prisão. Esse ano, o exame não vai ser feito num único fim de semana. Serão 2 domingos, 5 e 12 de novembro. Matheus promete praticar o que aprendeu. E isso vai além do conteúdo da prova. Começando por entrar na faculdade já de uma maneira honesta, já garante que no futuro teremos profissionais honestos também, porque ele garantiu a vaga dele com o esforço e suor dele e não de maneira ilícita. Em São Paulo, 3 pessoas morreram atropeladas na Marginal Tietê, uma das vias mais movimentadas da cidade. A motorista estava alcoolizada e falava ao celular. O acidente foi às 5 da manhã. As 3 vítimas estavam no recuo da pista, do lado de fora do carro. Elas foram atingidas por este carro, dirigido por Thalita Tamashiro, de 28 anos. Segundo a polícia, ela disse que estava voltando de uma casa noturna e que não percebeu que tinha perdido o controle da direção. Disse ainda que tinha ingerido bebida alcoólica
e que na hora do acidente estava falando ao celular. O teste de bafômetro apontou que ela tinha 0,48 miligramas de álcool por litro de ar no organismo. A lei diz que o motorista que apresente índice acima de 0,33 está embriagado. Thalita Tamashiro foi presa em flagrante por homicídio doloso e embriaguez ao volante. Amanhã, ela vai passar pela audiência de custódia. No fim do túnel? Pode dar um ânimo, né? Foi a primeira vez que o governo americano afirmou ter uma comunicação direta com os norte-coreanos. Isso pode ser uma esperança, já que até agora a comunicação entre os dois países era só com ameaça e xingamento. Quem fez essa revelação foi o secretário de Estado americano em uma visita à China. Rex Tillerson disse que tem 2 ou 3 canais para falar com Pyongyang, mas não deu mais detalhes sobre isso. Daí, à tarde, o Departamento de Estado deu uma esfriada nesse otimismo que a notícia podia trazer, dizendo em uma nota oficial que a Coreia do Norte não mostrou nenhuma indicação de que está interessada em conversar sobre o fim do programa nuclear. Carla e Alexandre. E o mundo continua em sobressalto. Obrigada, Tiago Eltz. Boa noite. Nesta semana, o governo anunciou mudanças na segurança para evitar fraudes no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Faltando pouco mais de um mês para o Enem, eles olham longe. Eu quero medicina, quero atuar na área e eu vou conseguir. No cursinho, os alunos que chegam a estudar 12 horas por dia têm medo das fraudes. Uma concorrência desleal com a gente se prepara, a gente faz um trabalho árduo durante todo o ano. Para garantir a segurança, o número de detectores de metal vai ser ampliado. Serão 2 em cada local de prova. Agora, os testes virão com um código de barras em todas as páginas e com o nome de cada um dos 6.700.000 participantes. A principal novidade para combater as fraudes é digna de filmes de espionagem. Esse equipamento, ligado a uma antena, detecta sinais de radiofrequência que são recebidos por um telefone celular ou por um ponto eletrônico, por exemplo. Aqui a gente vai simular o que pode acontecer no local de prova. Quando a gente se aproxima do Rodrigo, que não tem nenhum equipamento eletrônico, nada acontece. Agora, se ele chega perto do Vinícius, que tem um ponto no ouvido, o gráfico dispara e o alarme apita. Esse outro modelo, que passa despercebido dentro da roupa, também deve ser usado. Em outros países, ele é utilizado para a parte de contra-espionagem. Para aplicação em fraudes, é a primeira vez. O Brasil vai ser inédito nisso. O INEP, que é responsável pelo Enem, não revela quantos nem onde os aparelhos serão usados. A Polícia Federal selecionou os locais de maior vulnerabilidade e isso eles fazem com um estudo prévio bastante grande e eles nos indicam esses locais. No Enem do ano passado, a Polícia Federal prendeu 11 pessoas com cola eletrônica. A pena para esse tipo de crime vai de multa a 6 anos de prisão. Esse ano, o exame não vai ser feito num único fim de semana. Serão 2 domingos, 5 e 12 de novembro. Matheus promete praticar o que aprendeu. E isso vai além do conteúdo da prova. Começando por entrar na faculdade já de uma maneira honesta, já garante que no futuro teremos profissionais honestos também. Porque A Prefeitura de San Juan, capital do território americano de Porto Rico, no Caribe, acusou o governo dos Estados Unidos de ignorar a catástrofe que aconteceu na ilha com a passagem do furacão Maria. Hoje, o presidente Donald Trump contra-atacou. Nós vamos agora ao vivo a Nova York falar com o Tiago Eltz. Boa noite, Tiago. O presidente Trump fazendo o que mais gosta, falando pela internet. Boa noite, Carla. Boa noite a todos. O ataque do presidente Donald Trump foi logo pela manhã e sim, pela internet. Ele escreveu uma série de mensagens contra a prefeita e na mais dura delas ele disse: que capacidade de liderança mais pobre que tem essa prefeita de San Juan e outros em Porto Rico, eles não são capazes de colocarem seus homens para ajudar? Trump vem enfrentando muitas críticas por causa da resposta lenta que deu à tragédia de Porto Rico. O país enfrenta enormes dificuldades agora, com falta d'água, comida, gasolina e com serviços de comunicação ainda muito precários. Bom, e isso porque Porto Rico é território americano, hein, né? A gente precisa frisar bem isso. Agora, Tiago, falando sobre outra grande preocupação do mundo, a Coreia do Norte, hoje, pelo menos, temos uma notícia aí que é bem melhor, né, relacionada com essa crise. Existe uma luz no fim do túnel? Pode dar um ânimo, né? Foi a primeira vez que o governo americano afirmou ter uma comunicação direta com os norte-coreanos.
Isso pode ser uma esperança, já que até agora a comunicação entre os dois países era só com ameaça e xingamento. Quem fez essa revelação foi o secretário de Estado americano em uma visita à China. Rex Tillerson disse que tem 2 ou 3 canais para falar com Pyongyang, mas não deu mais detalhes sobre isso. Daí, à tarde, o Departamento de Estado deu uma esfriada nesse otimismo que a notícia podia trazer, dizendo em uma nota oficial que a Coreia do Norte não mostrou nenhuma indicação de que está interessada em conversar sobre o fim do programa nuclear. Carla e Alexandre. E o mundo continua em sobressalto. Obrigada, Tiago Eltz. Boa noite. Nesta semana, o governo anunciou mudanças na segurança para evitar fraudes no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Faltando pouco mais de um mês para o Enem, eles olham longe. Eu quero medicina, quero atuar na área e eu vou conseguir. No cursinho, os alunos que chegam a estudar 12 horas por dia têm medo das fraudes. Uma concorrência desleal com a gente se prepara, a gente faz um trabalho árduo durante todo o ano. Para garantir a segurança, o número de detectores de metal vai ser ampliado. Serão 2 em cada local de prova. Agora, os testes virão com um código de barras em todas as páginas e com o nome de cada um dos 6.700.000 participantes. A principal novidade para combater as fraudes é digna de filmes de espionagem. Esse equipamento, ligado a uma antena, detecta sinais de radiofrequência que são recebidos por um telefone celular ou por um ponto eletrônico, por exemplo. O jogo contra o Santa Cruz marcou os 2 gols na vitória por 2-0. Em Goiânia, o Brasil de Pelotas fez 1-0 com o Éder Ciola, mas o Vila Nova empatou com esse chutaço do Fernando Medeiros. O Náutico venceu o Boa Esporte em Caruaru. Rafael Oliveira abriu o placar e Dico fez o segundo. Náutico 2, Boa Esporte 0. Em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, o Ceará venceu o Luverdense. Lima passou pelo goleiro e fez o gol do jogo. Ceará 1-0. Pela Série A, o Vasco recebeu a Chapecoense no Rio de Janeiro. Passe do Madison e o Andrés Rios fez Vasco 1-0. Reinaldo tocou por cobertura e empatou. Vasco 1, Chapecoense 1. Em Salvador, o Bahia saiu na frente do Coritiba. Falha do zagueiro Werley, Zé Rafael dividiu com o goleiro e marcou. O Coritiba chegou ao empate com o Rildo, 1-1. Clássico entre Palmeiras e Santos em São Paulo. Bruno Henrique levantou na cabeça do Ricardo Oliveira. Santos 1, Palmeiras 0. Amanhã o Futebol na Globo começa às 4 da tarde, horário de Brasília. Justin Gatlin, campeão mundial dos 100 metros rasos, revelou um segredo para o repórter Guilherme Roseguini. Paulo André Camilo, 19 anos de idade, custou acreditar na chance que terá pela frente. Ele venceu 100 metros numa prova classificatória nesse sábado. E assim ganhou o direito de duelar amanhã com um atleta bem mais velho, que ele cresceu admirando. Eu pequenininho vi o cara na TV e amanhã eu tenho a oportunidade de estar do lado dele, competindo com ele. E olha que o ídolo do passado é ainda uma referência no presente. Justin Gatlin foi campeão olímpico nos Jogos de Atenas, lá em 2004. E ele segue na ativa, apesar de ter enfrentado uma carreira de altos e baixos. Foi afastado do esporte por doping, voltou a competir, tentou derrotar Usain Bolt inúmeras vezes, sem sucesso. Até que na prova de despedida do jamaicano, em agosto, Gatlin azedou a festa. Ele cruzou os 100 metros em 9 segundos e 92 centésimos. Aos 35 anos, se tornou o campeão mundial mais velho da história da prova. Justin Gatlin bate Usain Bolt na sua última prova. A vida te transforma e você tem que se adaptar. É preciso descansar mais, ter a sabedoria para competir e treinar melhor e acreditar que é possível sim melhorar, disse o americano. Gatlin parece ter aprendido a fórmula para derrotar o tempo e ele até ensina onde está o segredo da longevidade: em casa. Sempre achei que a família poderia me fazer perder o foco, mas a chegada do meu filho me deixou mais faminto por resultados. Por isso, na véspera de qualquer prova, Gatlin segue um ritual. Liga para Jace, o filho de 7 anos,